Então, a spline cúbica interpolante, ela segue as mesmas ideias da spline linear, né? Para cada subintervalo de 2 pontos, a gente vai passar uma spline, só que nesse caso agora é uma spline cúbica, ou seja, um polinômio cúbico, polinômio de terceiro grau, interligando esses 2 pontos. Então, em vez de calcular lá para um conjunto, lá, n pontos, a gente tem um polinômio de grau n-1, não, a gente vai ter n-1 splines de grau 3. Além disso, ela tem que satisfazer as 5 igualdades. A gente não vai precisar ficar verificando isso, porque sempre está satisfeito, mas são só a parte teórica que a gente precisa passar, né? Então, S3 maiúsculo, então lembrando que é a spline, S3, é igual ao próprio SI nos nós, né? Nos intervalos. Então, S3 para xi igual a função nos nós, ou seja, em cada ponto específico. Então, a S3 do x1 é igual a f de x1. S3 de x2 é igual a f de x2. E assim sucessivamente. A SK, meio óbvio, né? Para ter uma continuidade, então a S1 no xi tem que ser igual a S2 no mesmo xi. Então, por exemplo, a S1 do 0,45 tem que ser igual a S2 do 0,45, para ter uma continuidade, para não ter descontinuidade aí, que é a ideia da união, né? A gente vai unindo todos os splines, e no final das contas a gente tem um único polinômio de terceiro grau, não, um único polinômio que está unindo todos os pontos. A derivada da SK no xi tem que ser igual à derivada da SK no xi, K mais 1, melhor dizendo, no xi, só questão também de manter a continuidade, e a derivada segunda a mesma coisa. Então, só 5 condições que devem ser satisfeitas. Pelas equações que a gente vai trabalhar, elas são sempre satisfeitas, então não precisa ficar verificando isso, não é necessário, mas é bom apenas comentar. Então, aqui, como eu falei, um polinômio cúbico, então a nossa SK, que significa SK? A spline K, que interpola o ponto x1 ao x2, desculpe, xi menos 1 ao xi. E ela é um polinômio cúbico, terceiro grau. Ó. AK, que multiplica x menos xk ao cubo, mais BK, que multiplica x menos xk ao quadrado, mais CK, que multiplica x menos xk, mais DK. E aonde que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar no cálculo do AK, BK, CK e o DK. Esses são os coeficientes que a gente deve determinar. Então, são 4 coeficientes, A, B, C e D. E como são K splines, a gente vai ter que calcular um A, um B, um C, um D para cada spline que a gente vai desenvolver. Ok? Para isso, a gente tem o nosso sistema aqui, na verdade, uma equação que vai gerar o sistema de equações, onde a gente fixa, para simplificar a escrita, a gente vai fazer a distância, o passo, que a gente chama de passo, né? A distância entre xk e xk menos 1, ou xk menos 1 e xk, dá na mesma, a gente vai chamar de HK. Então, H1, por exemplo, é a distância entre o x1 e o x0. Ou seja, x1 menos x0. O H2 vai ser x2 menos x1. O H3, x3 menos x2, desculpe. O H4, x4 menos x3. E assim sucessivamente. E aqui a gente tem a nossa equação geral para cada spline. Na verdade, aqui a gente vai montar o sistema e vai determinar as funções G. Então, valor de G, valor de G, valor de G. Aí, no final das contas, a gente acha o valor de A, B e C, A, B e C, D, melhor dizendo, em cima dessas funções G. Então, está aqui o nosso sistema, certo? Por sorte, ele é meio que regular, ele sempre vai cair num mesmo sistema. Então, é muito mais simples a gente visualizar o sistema completo do que ficar tentando desenvolver aqui conta por conta. Embora sempre vai cair na mesma ideia. Aqui, nosso sistema, como eu falei, é mais fácil visualizar o sistema do que ficar tentando desenvolver essas contas aqui. Então, aqui está o sistema global, o sistema total, com todas as equações e todas as incógnitas. Então, nosso sistema é um AG igual a B. Nossa matriz dos coeficientes A, nosso vetor de incógnitas que a gente quer descobrir G1, G2, descobrir G0, G1, G2 até o Gn, e o vetor de resposta, solução, melhor dizendo aqui, final. Então, aqui a gente tem um sistema de N mais uma incógnitas, certo? Por N mais uma equações.
porque começa no G0, vai até Gn. Então, N mais uma incógnitas e N mais uma equações. Ok? Só que tem um probleminha, não é um problema, na verdade, a gente tem um excesso de equações aqui. Por quê? Porque a gente tem uma condição, que a gente já vai ver aqui para frente. Vou falar antes do sistema aqui. Então, o sistema, vocês vão ver um sistema esparso, a gente chama de uma matriz esparsa. O que é uma matriz esparsa? Tem muitas posições que só tem zero, número zero. Ela é uma tridiagonal, então só tem aqui a tridiagonal aqui, certo? Que é, em geral, diferente de zero, com certeza será diferente de zero, porque ela depende dos Hs, certo? E fora disso, todos os elementos são iguais a zero, todos os AIJs são iguais a zero, diferentes, né, saindo dessas três diagonais. O vetor de incógnitas, G0, G1, G2, que vai ficar essa matriz vezes esse vetor, igual a esse vetor. O vetor resposta, que é dado pelo... Só faltou aqui 1 sobre 6, tá, pessoal? Porque é daqui, ó, da segunda parte aqui, ó. Desculpe, 6 vezes, né? Que é essa segunda parte aqui, o nosso B. Então, é 6 vezes esse vetor. Mas depois, mais pra frente, eu coloco. Uma condição que é importante, que nos vai não facilitar, mas vai diminuir o nosso sistema, é o seguinte. Sempre a G0 e a Gn são iguais a zero. Sempre. Sempre a primeira G e a última G são iguais a zero. Com isso, a gente vai eliminar a primeira linha toda da matriz, a última linha inteira da matriz, a primeira coluna inteira da matriz e a última coluna inteira da matriz. Essas são as eliminações que a gente faz da matriz. No vetor G, a gente só vai tirar o primeiro e o último. E no vetor B, só o primeiro e o último também. Por ter essa informação, que é G0 igual a Gn igual a zero, a gente, como eu falei, elimina a primeira e a última linha, elimina a primeira e a última coluna. E reduz o nosso sistema. E agora ele passa a ser um sistema possível e determinado. O anterior seria possível e indeterminado? Mais ou menos, né? Tinha que fazer as contas. Mas, com essa eliminação agora, ele se torna possível e determinado. E é mais fácil a gente trabalhar diretamente em cima desse sistema do que desenvolver essa equação geral aqui que a gente tem no começo. A gente vai fazer um por uma, depois tem que ver o que vai ser eliminado, o que não vai ser eliminado. E sempre a gente vai cair nesse sistema geral aqui. Então, primeira linha, o elemento A1, 2 se multiplica H1 mais H2, o A12, H2, o A13, 0, o A14, 0, e aí sucessivamente até o A1N, 0. Tá? Então, aqui, como eu falei, ó, ele vai ter na primeira linha só 2 elementos, na segunda linha, H2, que é x2 menos x1, lembrando, né, H1, x1 menos x0, H2, x2 menos x1, aí a segunda posição, 2, H2 mais H3 e H3. Aí aqui é o 2, 1, 2, 2, 2, 3, ou 2, 4, 0, 2, 5, 0, 2, 6, 0, 2, 7, 0, até o 2N, 0. Aí na última linha, ele vai desenvolvendo isso, até a última linha vai ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, até Hn-1, que é a posição Nn-1, e 2Hn-1 mais H, que é a posição a posição ANN. Okay? Então, essa matriz é sempre fixa, ela é rígida dessa forma. Tridiagonal, certo? Esparsa, com esses elementos. Então, a gente tem que calcular todos os Hs. Calcular o H1, H2, H3, H4, H5, até o Hn. Lembrando que o HI é o xi menos xi menos 1. Então, H1, x1 menos x0. H2, x2 menos x1. H3, x3 menos x2. E assim sucessivamente. Hn é o xn menos 1. Vezes o vetor de incógnitas x1, G1, G2 até Gn menos 1, igual a 6, né, que estava faltando no slide anterior, multiplica y2 menos y1 dividido por h2, menos y1 menos y0 dividido por h1. Então, vejam que tem uma repetição, ó, sempre uma repetição do termo aqui intermediário. Então, se a gente efetuar, lógico, né, tem que fazer a conta que tirar o mínimo antes, não dá para somar por enquanto. Aí o segundo vai ficar y3 menos y2 sobre h3, menos y2 menos y1 sobre h2. E assim sucessivamente. Eu vejo que repete aqui no meio, repete aqui no meio. Ok? Então, é um sistema razoavelmente simples, porque ele sempre se repete, ele sempre vai se repetir. Então, o principal problema aqui é o quê? Calcular os Hs, certo? E a segunda parte que é calcular o B.
cada posição do vetor B. Porque aqui, como eu falei, sempre vai ser repetido, então a gente pode, se a gente estiver usando o Excel, que é o que eu indico, a gente só vai pegar e linkar. Então, a gente vai calcular todos os Hs, aí cada posição vai colocar é igual a célula do H1, por exemplo, aqui, né? 2 vezes a célula do H1 mais a célula do H2. Só a célula do H2, aqui 0, 0, 0, 0. Fica muito mais simples de fazer o link no Excel, principalmente. Resolvido esse sistema, a gente vai descobrir o valor de G1, G2 até o Gn-1. Como a gente calcula agora as constantes? AK, BK, CK e DK. Então, tá aqui as equações. Como a gente precisa, ó, AK, BK, CK e DK. A AK é GK menos GK menos 1, dividido por HK, melhor, 6HK. O BK é só o GK dividido por 2. O CK é uma conta maior, YK menos YK menos 1, dividido por HK, mais 2HK menos GK menos 1 vezes HK sobre 6. E o DK é o próprio YK. Então, por exemplo, a gente vai resolver esse, mas eu vou já dar um spoiler. O A1 vai ser o G1 menos G0 dividido por 6H1. O B1 vai ser o G1 dividido por 2. O C1 vai ser o Y1 menos Y0 dividido pelo H1, mais 2H1 vezes G1 menos G0 vezes H1 sobre 6. E o D1 vai ser o próprio Y1. Aí a gente vai ter que fazer a mesma ideia, só que para o 2. Então, o A2, B2, C2 e D2. Só substituir 2 no lugar do K. Aí, como a gente já tem todos os valores calculados, é só fazer a conta mais simples. Vou começar aqui por esse exemplo. Exemplo curto, 5 pontos. Então, a gente tem 4 splines. Uma spline que sai do x0 para o x1, uma spline x1, x2, uma spline x2, x3 e uma última spline x3 até o x4. Novamente, não temos a função, então aqui a gente só não tem como calcular o erro, já que a gente não tem a função. Primeira coisa que calcular a aproximação para f igual a f de 0,25. 0,25 está exatamente aqui nesse intervalo. Então, a gente só vai calcular aqui a spline dentro desse intervalo. Porque só está pedindo para calcular aproximação para f de 0,25. Então, determine a spline cúbica que interpola os pontos da tabela a seguir e, após, determine a aproximação para f de 0,25. Óbvio que a gente não vai desenvolver todos os polinômios cúbicos nesse caso, porque demora muito, né? A gente ainda tem que falar sobre o trabalho. Então, a gente vai fazer a gente vai calcular, né, as incógnitas G, né? Depois de calcula o A1, porque é do primeiro spline, o B1, o C1 e o D1. Vamos lá, solução. Primeira coisa é determinar os Hs. Como eu falei, a maior parte do sistema, toda a matriz de coeficientes do sistema é em cima dos Hs. Então, eles são bem importantes, não pode errar na hora do H. Então, a gente tem que calcular todos os Hs. Quantos Hs? H1, H2, H3 e H4. Então, o H1 é x1 menos x0, ou seja, 0,5 menos 0, 0,5. O H2, x2 menos x1, ou seja, 1 menos 0,5, isso aqui dá 0,5. O H3 é x3 menos x2, ou seja, 1,5 menos 1, dá 0,5 também. E o H4, x4 menos x3, deu 0,5. Neste caso, por sorte, todos os H são iguais a 0,5. Então, vai facilitar um pouco o nosso cálculo. Porém, nem sempre isso vai acontecer. Então, tem que tomar um certo cuidado. Então, tá aqui, ó. Tá a nossa tabela aqui. A gente sabe que todos os Hs valem 0,5. Aqui tá a matriz, ou sistema, melhor dizendo, já feito, pessoal, para o nosso caso, que são 5 pontos. Só que lembra que eu falei, né? A gente vai ter um sistema 5 por 5, porém, a primeira linha, primeira coluna, primeira linha e primeira coluna, a última linha e a última coluna da matriz dos coeficientes são eliminadas. A gente elimina a G0 e a G, nesse caso, 4, e elimina o primeiro e o último elemento aqui do B. Fica resumindo assim. Então, se a gente tem 5 pontos, a gente vai ter um sistema 3x3. Se a gente tiver 6 pontos, a gente vai ter um sistema 4x4.
Então, sempre o número de pontos, nosso sistema vai ser n-2. Ok? Então, 50 pontos, a gente vai ter um sistema 48 por 48. Beleza? 5 pontos, sistema 3 por 3. E aqui agora a gente só precisa substituir. Como a gente sabe que H1 igual H2, igual H3, igual H4, a gente pode trocar todo mundo, em vez de chamar H pelo índice, é só H. Todos os H são iguais. Então a gente só chama pelo H. Beleza? E como aqui, ó, aqui vai ser H mais H, 2H vezes 2, 4H. H mais H, 2H vezes 2, 4, a mesma coisa aqui. E aqui a gente pode ver, ó, tá sobre H e sobre H, mas é o mesmo H. Pode colocar em evidência e jogar aqui para fora, porque todo mundo tá sobre H. Aí vai ficar Y2 menos Y1 menos Y1, fica Y2 menos 2, Y1, mais, menos como menos, mais Y0. Tem esse último sistema aqui. Todo mundo está dividido por H, joguei o H para fora. Aqui já fiz as contas. 4H, H, 0. H, 4H, H, 0, H, 4. H, faltou um H aqui, 4H também. G1, G2, G3, igual 6 dividido por H, certo? Por quê? Porque todo mundo está dividido pelo mesmo H. Aí fica aqui, ó, Y2 menos 2, Y1 mais Y0. Y3 menos 2, Y2 mais Y1. Y4 menos 2, Y3 mais Y2. Ok? Agora, como já está descrito o nosso sistema, é só substituir os valores numéricos. Então, substituindo, só repetir ele aqui, o H é 0,5, então 4 vezes 0,5, 0,5, 0. Só substituindo 0,5 no lugar do H aqui na matriz de coeficientes. 0,5, 4 vezes 0,5, 0,5. 0, 0,5, 4 vezes 0,5. G1, G2, G3, 6 dividido por 0,5, só lembrando que dividir por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 2, e multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2. Aqui ficou Y2 menos 0,5571, que tá aqui, ó, Y2 menos 0,5571. Menos 2 vezes Y1, Y1 é 1,8616, mais Y0, que é 3. Y3 menos 4,1987, menos 2 vezes Y2, menos 0,5571, mais Y1, que é 1,8616. Y4 menos 9,0536, menos 2 vezes Y3, que é menos 4,1987, mais Y1, desculpa, Y2, que é 0,5571. Agora é só fazer essa conta aqui, e aqui também, né? Então aqui vai dar 2, 0,50, 0,52, 0,5, 0, 0,5, 0,2. E as contas aqui do lado direito. Como eu falei, dividir por 0,5, mesma coisa que multiplicar por 2, então deu 12. Essa conta deu menos 1,2803. A segunda linha deu menos 1,2229. E a terceira linha, menos 1,2133. Aí só vai multiplicar por 12, cada um desses três aqui, ficou no último sistema aqui, antes de resolver. Então, nosso sistema ficou na forma matricial. 2, 0,5, 0. 0,5, 2, 0,5. 0, 0,5, 2, que multiplica o vetor de incógnitas G1, G2, G3, igual vetor resposta, menos 15,3636, que é 12 vezes esse daqui, menos 14,6748 e menos 14,5596. Ok? Agora, para resolver esse sistema, simples, né? Tá repetido o sistema, que pode fazer de qualquer jeito, joga na calculadora, no Excel lá, mas ou eu optei por fazer pela matriz inversa, né? Multiplica pela inversa dos dois lados, então fica a inversa dessa daqui, vezes esse vetor, e deu para as funções G. G1 igual a menos 6,6541, G2 igual a menos 11,09, G3 igual a menos 6,2521. Acabou? Não, ainda tem que calcular o valor de A1, A2, A3, A4. Desculpe, não vamos calcular, né? Só o A1. A1, B1, C1 e D1. Aqui, a G0 eu só complementei, porque a G0 a gente já sabe que é igual a zero, a priori, e a G4 também já sabe que é igual a zero. Então, só complementei aqui o vetor das Gs.
Agora sim, G0 igual a 0, G1 igual a menos 6,6541, G2 igual a menos 4,1109, G3 igual a menos 6,2521 e o G4 igual a 0. Lembrando que a primeira e a última G sempre são iguais a 0, tá? Tem que lembrar disso. Então, o A1, que é o que a gente precisa, é o G1 menos G0, sobre 6H. Na verdade seria H1, né? Mas como todos os H são iguais, então 6H. G1 menos 6,6541 menos 0. Por que 0? Porque G0 vale 0. Dividido por 6 vezes 0,5. Fazendo essa conta, deu menos 2,2180. O B1 é G1 dividido por 2, ou seja, menos 0,6... menos 6,6541 dividido por 2, e dá menos 3,3271. A C1 é a maior de todas para calcular. C1 é Y1 menos Y0 dividido por H, mais 2H vezes G1 menos G0, que também vale 0 vezes H, sobre 6. Então, 1,8616 menos 3, dividido por 0,5, mais 2 vezes 0,5, vezes menos 6,6541, menos 0 vezes 0,5 dividido por 6. Fazendo essa conta, deu menos 3,3858. E o D1, por fim, deu o próprio Y1, que é 1,8616. Então, é para calcular agora a aproximação para 0,25, se não me falha a memória. Então, aqui, primeira coisa, vamos descrever o polinômio de terceiro grau, a S1, né, que é a spline 1 de terceiro grau, ou seja, A1, quanto que vale A1? Menos 2,2180, ou menos 2,218. Que multiplica x menos, x menos x1, x1 é 0,5 ao cubo, mais a B1, que é menos 3,3271, vezes x menos 0,5 ao quadrado, mais C1, que é menos 3,3858, que multiplica x menos 0,5, mais o D1, que é 1,8616. Desenvolvendo aqui e fazendo a distributiva aqui. Então, o primeiro polinômio aqui dá x cubo menos 1,5x quadrado mais 0,75x menos 0,125, tá certo. E aí, depois a gente tem que multiplicar pelo menos 2,21 aqui fora. Mais, menos 3 multiplica 32,71 vezes x quadrado menos x mais 0,25, aqui não tem esse quadrado, porque já foi desenvolvido o quadrado, ok? Menos, aqui só fiz a distributiva, 3,3858x, menos com menos mais 1,6929, mais 1,3616. Aí só fazendo a distributiva aqui para dentro, né? E fazendo as somas, então deu o final, né? O polinômio final deu menos 2,2180x cubo, menos 0,0001x quadrado, menos 1,7222x, mais 4,6636. E a pergunta era, né, a pedida era para aproximar quanto valeria se x fosse igual a 0,25. Por isso que a gente só fez a primeira. Então, menos 2,2180, que multiplica 0,25 ao cubo, menos 0,0001, que multiplica 0,25 ao quadrado, menos 1,7222, 7222, melhor dizendo, vezes 0,25, mais 4,6636, e deu 2,5348.